Bem-vindos ao The Debate. De 7 bilhões de pessoas no mundo, mais de 2 bilhões nunca ouviram falar do Evangelho. É um número que tem um peso absurdo, né? Assustador. E diante de uma estatística com um peso desses, o que você faria? Você sai correndo com um balde de água para apagar o incêndio o mais rápido possível? Ou, sei lá, você desenha um projeto hidráulico, recruta profissionais e capta recursos operacionais? Pois é, esse dilema é a encruzilhada que define como a igreja enxerga o seu papel no mundo hoje. Exatamente. O texto que a gente vai analisar hoje nos coloca bem no centro dessa tensão da missiologia. E só para dar o crédito devido, antes da gente mergulhar nos argumentos, o material base da nossa discussão tem copyright de 2001 a 2026 do professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. O do avivamento, sabe? E do outro, a estrutura, a necessidade de sustentabilidade da coisa. E quase sempre essas duas abordagens entram num choque enorme quando a teoria vira prática. A grande questão que a gente vai debater hoje é o verdadeiro motor da missão autêntica. É a urgência e o transbordamento incontrolável do Espírito Santo? Ou a essência da missão exige, na verdade, uma validação estruturada, um planejamento minucioso por parte da igreja? As visões divergem de um jeito muito profundo aqui no texto. Porque, olha só, de um lado se argumenta que o rigor institucional é inegociável, mas, por outro lado, e é aqui que eu me posiciono, existe a defesa clara de que a força motriz da missão é a urgência de um avivamento genuíno. Uma dependência tão direta do Espírito Santo que, muitas vezes, acaba atropelando essas nossas burocracias, sabe? Mas para já deixar minha perspectiva bem clara para quem está nos ouvindo, eu defendo e estou convencida disso que a nossa fonte retrata o chamado não como um impulso desenfreado, mas como um processo altamente técnico. Altamente técnico. Sim, o autor é muito categórico ao dizer que Deus é um Deus de ordem. Quando ele envia alguém, ele garante a obra, claro, mas essa garantia passa inevitavelmente pela agência da igreja local. O ministério de tempo integral não é uma aventura, né? Bom, uma aventura não é, mas Ele exige que o indivíduo seja testado, validado, financiado e monitorado. O texto faz um alerta claríssimo contra obras missionárias que morrem na praia por pura falta de planejamento. E mais, a estrutura é o único filtro real contra motivações corrompidas. como assim corrompidas? Sem a auditoria constante da igreja enviadora, a missão rapidamente se desvirtua e vira o que o texto chama de turismo religioso. Entendo. Mas eu enxergo a prioridade do texto por uma lente bem diferente. Eu argumento que o autor, na verdade, subordina toda essa necessidade de estrutura à urgência espiritual. Aquele dado alarmante dos 2 bilhões de não alcançados não está lá de enfeite. Certo, mas O núcleo do argumento é que o verdadeiro avivamento é intrinsecamente voltado para o exterior. Qualquer movimento cristão que fique contido nas 4 paredes do templo é classificado no texto de forma muito dura. Ele chama de fogo estranho. sim, ele usa esse termo. E a força que expande a mensagem sempre foi o Espírito Santo, gerando aquele crescimento explosivo, orgânico. Se a gente olhar para a igreja primitiva, que o autor cita, ela se expandiu sob perseguição pesada. Eles não dependiam de conselhos fiscais, planilhas de viabilidade ou garantias financeiras prévias. O fogo veio primeiro, sabe? Eu entendo essa visão orgânica e o apelo emocional dela é inegável. Mas peraí, quem está ouvindo a gente agora pode pensar, então missão é só ter amor no coração, sentir um chamado e comprar uma passagem só de ida. Não é bem isso que eu estou dizendo. Mas é o que parece quando a gente foca só no fogo, e o texto mostra que não é assim que a banda toca. É óbvio que o poder emana do Espírito Santo, ninguém questiona isso, mas o autor destrincha o reconhecimento desse chamado numa tríade fundamental. A tríade da validação, né? Isso, exige o conhecimento rigoroso da palavra, o testemunho interno e aqui está a chave, a validação da igreja. A capacitação não acontece no vácuo. Mas olha a ênfase que o texto dá ao exemplo das igrejas pentecostais no Brasil.
O autor reconhece os números massivos de expansão deles justamente porque eles operam numa lógica de que, para pregar, o sujeito precisa ser cheio do Espírito. Precisa ter o que ele chama de coração ardente. Sim, o coração ardente é importante. É primordial. Essa capacitação não desce de um comitê burocrático de avaliação. Ela brota desse avivamento que simplesmente não consegue ficar contido. Se você não tem esse fogo interno, você pode ter o melhor organograma do mundo e a missão não sai do lugar. Esse é um ponto crucial, mas eu gosto de explicar o mecanismo dessa validação com uma analogia que se alinha muito com a nossa leitura. Pensa no missionário como um embaixador. Um embaixador. Ok, manda ver. O sujeito pode ter um coração ardente pelo país dele, pode chorar cantando o hino nacional, ser o maior patriota vivo, mas ele não pode simplesmente fazer as malas, ir para o outro continente e abrir uma embaixada por conta própria, se autonomeando representante do governo. Faria sentido, mas na igreja. Na igreja ele precisa ser comissionado também. O texto usa o caso de Paulo e Barnabé. Sim, o Espírito Santo fala, separai-me a Paulo e Barnabé, mas como isso acontece na prática? É a igreja que está ali, jejuando, que impõe as mãos, que confere autoridade e separa os dois. Certo, houve a imposição de mãos? E tem um detalhe que não podemos ignorar, o próprio texto redefine esse conceito de cheio do Espírito Santo. O autor é cirúrgico ao dizer que isso não se resume a pular e rodar, não é catarse emocional. Ser cheio do Espírito exige ética, comportamento irrepreensível e um testemunho que a comunidade aprova. O filtro do caráter é uma função institucional. Olha, a analogia do embaixador é boa, mas acho que ela falha num ponto essencial da urgência. Deixa eu te dizer porque eu não compro a ideia de que a instituição deve ser o gargalo primário. Gargalo não, filtro. Que seja, mas quando a gente olha para o mapa das necessidades, essa lógica burocrática entra em colapso. O texto menciona explicitamente a janela 1040. Sim, o maior desafio atual. Ar do globo, que vai da África Ocidental até a Ásia, onde se concentra a esmagadora maioria das pessoas não alcançadas e das nações muçulmanas. É uma zona de extrema hostilidade ao evangelho. Com certeza. O texto atrela essa necessidade de alcançar esses povos à urgência escatológica, o apressar da volta de Cristo, citando Mateus 24. Uma igreja que realmente entende essa urgência não vai perder tempo refinando estatutos, sabe? O Império Romano inteiro foi alcançado não porque os apóstolos esperaram a aprovação de uma junta missionária moderna, mas porque foram empurrados pela necessidade. Mas é aí que mora o perigo de ler a urgência como licença para uma pressa desestruturada. O texto desmente a ideia de que urgência anula preparo. Pelo contrário. Como assim? A perseguição não deu tempo para eles se prepararem. Na igreja primitiva, talvez. Mas hoje, porque existe esse fogo interno que você mencionou, muita gente quer sair correndo sem preparo nenhum. E é aí que a gente esbarra no que o autor chama de missão transcultural. Fazer missão transcultural sem um preparo rigoroso é tipo tentar rodar um aplicativo de iOS num celular Android. Ah, metáfora da tecnologia. É a melhor forma de visualizar. O evangelho é o aplicativo perfeito, mas a cultura lá no Oriente Médio ou numa tribo indígena é um sistema operacional totalmente diferente. Sem o preparo institucional que funciona como código tradutor, o aplicativo simplesmente trava. Mas o preparo para essa tradução na igreja primitiva era o próprio Espírito. O texto mostra que não é só isso. Pensa no contraste brilhante que o autor faz entre Pedro e Paulo. Pedro era cheio do Espírito, certo? Sim, inegavelmente. E ele foi altamente eficaz na missão cultural dele, dentro de Jerusalém, onde todo mundo compartilhava o mesmo sistema operacional. Ele pregou e 3.000 pessoas se converteram. Mas quando o desafio exigiu cruzar fronteiras, lidar com o pensamento grego, quem foi o vaso escolhido? Paulo. Alguém com uma bagagem cultural absurda, poliglota, com o preparo acadêmico da época. O texto alerta que, na janela 1040, o objetivo não é mudar a cultura do povo, mas traduzir o evangelho. O zelo cego gera ruído, não conversão. E é a igreja que fornece esse arcabouço de estudo antes de mandar o missionário.
Essa metáfora do sistema operacional é muito boa para entender a comunicação, eu admito. Mas a gente precisa olhar para os efeitos colaterais dessa hiperinstitucionalização que você defende. Efeitos colaterais. O texto é extremamente transparente sobre os perigos envolvendo dinheiro e motivação na missão. Você fala que a igreja precisa validar, auditar e financiar. O texto diz que quem vai em tempo integral precisa ser bancado e mantido. Mas o que acontece na prática quando a missão vira uma carreira garantida por uma instituição? Bom, o autor não ignora os problemas. Não ignora mesmo, ele denuncia o turismo missionário. Exato. O turismo religioso é um problema real apontado no texto. E como ele acontece? É o sujeito que viaja para a Europa ou para os Estados Unidos com o rótulo de missionário, mas na verdade só vai pregar em igrejas que já existem, passear e tirar foto. Pois é. E aí que entra a auditoria. Mas olha só, quando a igreja atrela o envio ao financiamento pesado e à estrutura corporativa, ela sem querer cria um atrativo para pessoas buscando ascensão social. A estrutura, nesse caso, não é a solução, ela é a isca que atrai a motivação errada. Nossa, eu vejo exatamente o oposto na leitura do texto. É justamente porque a natureza humana é falha e porque existem esses aproveitadores que a estrutura se faz de vida ou morte. Como você descobre quem é o turista e quem é o missionário genuíno? Avaliando o fruto. E o autor nos dá a resposta institucional para isso: cobrança de frutos. O mecanismo descrito é cru. O texto diz com todas as letras que missionário chega no campo e se não produz, a igreja corta. Não é uma ameaça corporativa sem coração. É prestação de contas básica. Mas, francamente, tratar o campo missionário com metas de produtividade não distorce a própria natureza da graça? Não é produtividade de bater meta de vendas no fim do mês. É verificar se há fruto espiritual, se o trabalho está sendo feito ou se o sujeito está só passeando na Europa. Pensa bem, se a missão for baseada apenas no movimento espontâneo de quem diz que tem um coração ardente, quem vai auditar esse cara lá na França? A distância complica. Ele vai viver de doações baseadas numa narrativa puramente emocional. É a ordem eclesiástica que exige relatórios consistentes, que analisa o trabalho e que puxa a tomada do financiamento quando descobre que a pessoa está usando o dízimo da congregação para ter qualidade de vida. A auditoria protege a igreja de ser feita de boba. Tá, a auditoria tem seu papel, mas olha como o texto resolve esse problema do turismo missionário na raiz, de um jeito muito mais profundo que um corte de salário. Como? O verdadeiro antídoto contra a falsa motivação, segundo a nossa fonte, é redefinir o que é missão desde o início. Primeiro, o autor bate na tecla da missão cultural. Isso significa que o evangelismo básico é dever de todo mundo, no dia a dia, no trabalho, na faculdade. Sim, a missão local. Quando a igreja ensina que o missionário começa no seu próprio quintal, você já tira aquela aura de glamour internacional da coisa, sabe? Ah, mas isso não resolve o problema de quem quer ir para fora, fazer turismo? Resolve quando você combina com o segundo ponto do autor, o alvo da verdadeira missão transcultural. O texto aponta para os povos não alcançados, indígenas isolados, etnias ignoradas, as regiões mais hostis daquela janela 1040 que a gente mencionou. Aham. E aí que o filtro orgânico do avivamento funciona. O turista religioso não quer ir para o interior árido da Ásia viver sem água encanada debaixo de risco de perseguição. Ele quer ir para Paris, né? Com certeza. A verdadeira submissão espiritual, o cara que é quebrado e impulsionado pelo Espírito vai chorar por essas almas no meio do nada onde não existe conforto nenhum. Você não precisa ameaçar cortar o salário de alguém que já abriu mão do conforto para ir para o fronte. O filtro não é a planilha do contador da igreja, o filtro é a natureza sacrificial que só o Espírito Santo consegue forjar. Esse é um ponto muito forte. O sacrifício filtra, sem dúvida nenhuma, mas o sacrifício inicial não garante a permanência a longo prazo. É aí que a estrutura precisa entrar de novo. Você vai para uma etnia isolada por pura paixão, mas o que te mantém lá 10 anos depois? A dependência de Deus. Sim, mas e quando o fogo inicial abaixa? Quando você contrai malária, quando a barreira linguística parece intransponível? O texto cita a história da igreja como base, mostrando Paulo investindo tempo para preparar Timóteo e Tito. Não era só jogar os caras na fogueira, sabe? Tinha o discipulado. Tinha discipulado, tinha suporte psicológico e doutrinário contínuo.
Se não houver essa retaguarda superestruturada, essa máquina trabalhando nos bastidores, a obra colapsa. O autor é bem fatalista nesse ponto, dizendo que muitas missões param e fracassam de forma retumbante justamente porque não houve o planejamento sustentável da igreja enviadora. Veja bem, ninguém está dizendo que a gente deve queimar as planilhas e fechar os conselhos fiscais. Ainda bem. A questão central aqui é de ordem de grandeza, é de quem serve a quem. O texto traz uma frase que amarra tudo isso. Uma igreja avivada é uma igreja que faz missão. Ele não inverte a ordem. Ele não diz que uma igreja super bem administrada faz missão. Mas a administração viabiliza. Mas a gente corre um risco enorme quando a administração asfixia a urgência. O autor fala do perigo do mundinho interno. A igreja que gasta milhões construindo templos luxuosos e refinando processos internos, enquanto bilhões perecem sem ouvir o nome de Jesus. Isso é um desvio de propósito, concordo. A urgência de Mateus 24:14, de pregar em todo mundo para que o fim venha, exige que a gente ore por mais trabalhadores. A oração suada, pedindo que o Senhor da Seara envie obreiros, precede qualquer conselho de planejamento estratégico. A dependência do Espírito é a única fonte real de autoridade. Sem isso, a estrutura é só um esqueleto vazio. Bom, sintetizando a minha visão depois de toda essa nossa troca, eu acredito que a leitura atenta do material deixa muito claro que a complexidade de levar o Evangelho além das nossas fronteiras exige sim um alicerce institucional de ferro. É a sua tese desde o começo. Exato. A pressa e a urgência, por mais bem-intencionadas que sejam, não podem anular o princípio de que Deus opera na ordem. É a igreja local que detém a responsabilidade intransferível de testar a conduta do candidato, de financiá-lo com extrema responsabilidade e de cobrar aquela adaptação transcultural fina. Tudo isso para fechar as portas para os aproveitadores. E para fechar o meu lado dessa balança, eu continuo convencido de que o coração pulsante do texto nos diz que não há missão sem a centelha do avivamento genuíno. A ordem, as juntas missionárias, o suporte financeiro, tudo isso é maquinário secundário. Secundário, mas essencial. Sim, mas o que quebra a inércia de uma igreja voltada para o seu próprio umbigo e a lança em direção aos não alcançados na janela 1040 é a angústia escatológica. É ver 2 bilhões de pessoas sem esperança e não conseguir ficar parado. O motor irrefreável sempre foi o Espírito Santo pegando pessoas normais e inflamando o coração delas. Sabe, ouvindo você pontuar essa questão do sacrifício, me ocorre o quanto nós, no fundo, convergimos na espinha dorsal do que o texto exige da pessoa por trás da missão. A gente discorda sobre qual deve ser a força principal puxando o carro, mas nós concordamos plenamente sobre quem deve estar dentro dele. Faz sentido. O material é inegociável quanto ao fato de que a missão demanda obreiros profundamente transformados e cheios do Espírito. Sem dúvida, e a definição de cheio do Espírito que o autor constrói é a ponte perfeita entre os nossos dois argumentos, né? Porque ele deixa claro que não estamos falando de mero êxtase religioso. Não mesmo. Estamos falando de gente com conduta ética à prova de balas, com um amor visceral e rigoroso pelas escrituras e com um testemunho social que nenhuma auditoria corporativa conseguiria reprovar. Esse é o ponto pacífico do texto. É, o que acaba nos levando de volta para aquela provocação do início da nossa conversa. Diante de tudo o que a gente destrinchou aqui, fica claro que a missiologia autêntica não te permite escolher de forma confortável entre o incêndio florestal indomável ou a engrenagem fria de uma máquina. Não dá para escolher um só. A imagem que fica, depois de explorar a mente do autor, é que o desafio da missão é tentar domar o fogo sem correr o risco de apagá-lo. Bela analogia. Ou como você sugeriu, construir uma máquina robusta, mas que só consegue se mover, impulsionada por uma combustão contínua e apaixonada. Exigindo de nós, simultaneamente, o fogo que não se apaga e a prudência de quem sabe desenhar os caminhos. Para você que nos acompanhou até aqui, o convite é para continuar explorando o material original. Porque entender missiologia é, no fim das contas, tentar resolver essa tensão monumental. Exatamente. Como estruturar o incontrolável poder do avivamento para transformar o mundo, sem deixar que ele perca a essência do que o faz arder. Fica a reflexão para todos nós. Nos vemos na próxima discussão.